Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Um delegado e 3 policiais civis de São Paulo são presos acusados de trabalharem para o PCC. Outras 3 pessoas foram presas e um policial está foragido. Uma mega operação no Rio busca dezenas de bandidos de outros estados escondidos na favela da Rocinha. A Polícia Militar Rodoviária de Minas começa uma operação no anel rodoviário para reduzir o alto índice de acidentes. E ainda, período de Natal aquece as vendas de microempreendedores individuais. Terça-feira, dia 17 de dezembro, agora no Brasil TV. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo prendeu um delegado e outros 3 policiais civis. Um 4º policial está foragido. Segundo a investigação, esses agentes de segurança trabalhavam com o PCC e movimentaram mais de 100 milhões de reais desde 2018. 130 policiais federais e promotores do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Corregedoria da Polícia Civil, participam da Operação Tácitos. Eles cumpriram 8 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Bragança Paulista, Igaratá e Ubatuba. Os investigados vão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, além de ocultação de capitais. Foram apreendidas hoje de manhã armas, munições, joias, dinheiro, lancha e até carro de luxo. Os investigadores acreditam que o PCC, com o apoio dessa organização criminosa, movimentou mais de 100 milhões de reais desde 2018. Até agora, 7 procurados foram presos. O delegado Fábio Baena, os policiais civis Eduardo Monteiro, Marcelo Ruggeri e Marcelo Bombom. E outros 3 homens que, segundo a investigação, são do PCC. Ademir Pereira Andrade, Ahmed Hassen e Robson Moli. O policial civil Rogério de Almeida Felício está foragido. A investigação aponta que ele, o delegado Fábio Baena e o policial Eduardo Monteiro tinham ligações com Antônio Vinícius Gritzbach, acusado de lavar dinheiro para o PCC e de ter mandado matar 2 integrantes da facção em 2021. No mês passado, ele foi assassinado no aeroporto de Guarulhos. Antes de ser morto, procurou o Ministério Público oferecendo uma delação premiada. Eu precisava de um amparo de vocês também, do que eu vou ter, porque senão vocês estão falando com morto-vivo hoje aqui. 8 dias antes de ser executado, Gritzbach denunciou os policiais para a Corregedoria da Polícia Civil. Os agentes trabalhavam no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e investigavam o delator pelos assassinatos de Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue. Foi aí que a relação de corrupção começou, segundo as investigações. Em uma conversa de novembro de 2022, que faz parte da delação, Vinícius fala com o delegado Fábio Baena. Na audiência, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado, eu te ajudo lá, fica tranquilo. Tá bom, mas doutor, não tem audiência, eles perguntaram se tem audiência marcada, alguma coisa, não tem nada marcado. Vai ter. Entendi. Eu falei pro doutor falo pra você, falo pro doutor contra vocês eu não tenho nada. Eu quero provar minha inocência, eu não tenho nada contra vocês. Como você falou outro dia, vocês só me ajudaram. Aos promotores, Vinícius disse que estava sem policiais. O delator afirmou que os agentes tomaram uma fazenda dele avaliada em R$1,5 milhão e roubaram 15 relógios de luxo avaliados em mais de R$700 mil. Nessas fotos postadas em redes sociais, segundo o Gritzbach, Rogério usa um desses relógios. Vinícius disse também que os policiais pediram entre 30 e 40 milhões de reais em troca da paralisação das investigações dos assassinatos. O senhor recebeu algum tipo de pedido de propina por parte de alguém naquela investigação do homicídio? O advogado foi indicado pelo próprio delegado que... Vamos só falar nomes, por favor. Ivelson Saloto, tá. Foi indicado pelo delegado Fábio Baena. Alguns dias depois ele falou que o Eduardo e o Baena pediram uma quantia de 30, 40 milhões de reais, que eu tinha um pendrive, que eu não tinha esse pendrive. Esse Eduardo, o nome, por favor? Eduardo Monteiro. Chefe dos investigadores, do Baena.
A defesa do delegado Fábio Baena e do investigador da Polícia Civil, Eduardo Monteiro, disse que está indignada com as prisões. Segundo a defesa, as prisões são resultado de investigações arquivadas e que já tomou todas as medidas legais para que os acusados sejam soltos. A defesa do policial Marcelo Ruggeri disse que ainda não teve acesso aos autos, mas que considera a prisão prematura. Já a Secretaria da Segurança Pública disse que a Corregedoria acompanha a operação e que colabora com a Polícia Federal e o Ministério Público. Nós ainda não tivemos respostas dos outros investigados. Uma outra operação da Polícia Federal mirou um grupo criminoso suspeito de movimentar bilhões de reais num esquema de tráfico internacional de drogas. Ao todo, a PF buscou cumprir 19 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão no Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Amazonas. 11 suspeitos foram presos e 8 estão foragidos, segundo a Polícia Federal. De acordo com a investigação, parte dos lucros era enviada para a Colômbia. Hoje, a Justiça determinou o bloqueio das contas de 38 investigados, entre gestores financeiros, traficantes e laranjas, e o fechamento de 7 empresas de fachada. Na ação, os agentes apreenderam armas, drogas, dinheiro e carros de luxo. No Rio, a Polícia Militar e o Ministério Público fazem uma operação para prender 34 traficantes de outros estados que estão escondidos na Rocinha. Os bandidos reagiram. 3 suspeitos foram baleados, um deles morreu. No meio disso tudo, ficam os moradores da favela mais populosa do país. 9 escolas ficaram fechadas. Uma sequência de tiros logo cedo. O dia na Rocinha, a comunidade que fica em São Conrado, na zona sul do Rio, começou assim. A favela fica em pânico, né? Estão todos em pânico, porque ninguém sabe como agir, até porque não é nem saber, não temos como agir. Os moradores foram acordados com o barulho dos disparos. E também de fogos de artifício, que bandidos costumam usar para avisar sobre a movimentação das tropas que cercaram a favela. Mais cedo foi horrível, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Era muito fogo. Depois que começou o tiro, aí a atenção, né? Porque muita criança ainda está estudando. Cerca de 400 policiais militares e agentes do Ministério Público do Rio subiram ao morro para cumprir 34 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão contra criminosos do Comando Vermelho. Eles são principalmente do Ceará e de Goiás e estão escondidos na Rocinha. Vários blindados da polícia entraram na comunidade. Essa imagem mostra o momento em que uma bomba explode no alto da favela. Com a operação, 9 escolas ficaram sem aulas. O funcionamento do comércio também foi afetado. De acordo com a Polícia Militar, 3 suspeitos foram baleados. Um deles morreu e um bandido de fora do Rio foi preso. Essa imagem mostra uma casa com a fachada cheia de tiros, na região onde o traficante Vitor dos Santos Lima, conhecido como Playboy, foi morto durante a ação de hoje. Segundo a polícia, ele era o principal segurança do traficante John Wallace da Silva Viana, o Johnny Bravo, chefe do tráfico na comunidade. Caio Alves Ferreira, conhecido como Barney, foi preso. Ele é suspeito de envolvimento em tráfico de drogas e assassinatos em Goiás. Eu tive que sair do quarto, que é o lugar que é menos protegido, e fui para a cozinha. Uma estufa usada para a produção de maconha foi achada na parte alta da comunidade. Foram apreendidos 40 tabletes de cocaína, 2 revólveres e munição. A PM disse que Vitor dos Santos Lima, conhecido como Playboy, foi encontrado sem vida depois do confronto. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Em Mato Grosso do Sul, uma operação prendeu hoje 5 suspeitos de tráfico de drogas. A quadrilha levava maconha do Paraguai para São Paulo. 5 homens foram presos hoje em uma operação da Polícia Rodoviária Federal de combate ao tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul. Entre os alvos estão um produtor rural, um advogado e um comerciante. A ação apreendeu 2 toneladas de maconha e também caminhonetes de luxo. De acordo com as investigações, o grupo trazia a droga do Paraguai e levava até uma chácara no município de Santa Rita do Pardo, que funcionava como um entreposto. De lá,
lá, o carregamento era levado até São Paulo. O que chamou a atenção dos policiais é que a organização criminosa transportava a maconha em caminhões velhos aqui no estado e depois em veículos mais novos para São Paulo. Tudo para não chamar a atenção. Essas pessoas, elas têm uma logística muito boa, certo? Porque eles tiram o entorpecente desse caminhão mais velho e passam para o mais novo. As investigações começaram há um ano e, neste período, outras 15 pessoas foram presas. A droga e os presos foram trazidos aqui para Dourados. De Dourados, Nádia Nicolau para o Brasil TV. A polícia de Goiás investiga o desvio de 10 milhões de reais da saúde em Goiânia. No mês passado, o então secretário de Saúde, Wilson Polara, foi preso preventivamente. Oi, Priscila e amigos do Brasil TV. Essa foi a segunda operação envolvendo o desvio de recursos da Secretaria de Saúde aqui de Goiânia em menos de um mês. Hoje a polícia cumpriu 5 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão contra o ex-secretário de Saúde, Wilson Polara, e também o ex-secretário executivo, Kezede Aires, que já foram presos anteriormente, mas hoje não foram encontrados. Portanto, são considerados foragidos. Foram presos o presidente de uma associação privada, Marcos Lourenço, o procurador da mesma associação, Vander Lourenço, e a sócia administradora de uma empresa que fornece materiais hospitalares, Verididane Abrantes de Pina. Segundo as investigações, os suspeitos teriam fraudado um convênio feito entre a Secretaria Municipal de Saúde e uma associação no valor de 10 milhões de reais. Esse contrato seria voltado para a compra de equipamentos para serviços de saúde móvel, mas foi desviado para a conta da associação e depois foram feitas transferências para as contas pessoais dos suspeitos. E a gente lembra que Goiânia está com uma intervenção estadual depois de uma determinação da Justiça. Priscila. Em Brasília, um homem de 43 anos manteve a família refém hoje de manhã e acabou morto pela polícia. Segundo a PM, o homem tentou agredir os militares com 2 facas e deixou um policial ferido. A Raquel Honorato tem as informações. O caso aconteceu entre 6h20 e 6h50 da manhã. Segundo testemunhas, nesse horário, o morador percebeu uma fumaça vindo de um apartamento e ligou para o porteiro. O porteiro interfonou para o apartamento e uma mulher atendeu pedindo socorro e dizendo, segundo testemunhas, que o companheiro queria matá-la. O homem é Fernando Simões de Oliveira Júnior, de 43 anos. No apartamento estavam ele, a mulher e uma criança que seria a filha do casal. O porteiro chegou a ir até o andar, mas Fernando estava com uma faca na mão e não deixou o porteiro se aproximar. Os vizinhos, então, ligaram para a polícia militar e contaram o que estava acontecendo. O homem tentou atacar os policiais com a faca e a polícia reagiu com 4 disparos. O corpo de bombeiros foi acionado, fez o atendimento, mas Fernando não sobreviveu aos disparos. E a esposa já tinha medida protetiva contra o marido, mas optou pela suspensão das medidas. Raquel Honorato, de Brasília, para o Brasil TV. Só nesse ano, até o momento, 39 pessoas morreram em acidentes no anel rodoviário de Belo Horizonte. E na maioria dos casos, essas mortes poderiam ser evitadas se houvesse mais prudência no trânsito. Para tentar mudar esse cenário, a Polícia Militar Rodoviária começou hoje uma operação que segue até o fim do período das férias escolares. Equipes da Polícia Militar Rodoviária montaram pontos de fiscalização ao longo do anel rodoviário. Os policiais abordaram alguns motoristas para conferir a documentação e o estado de conservação dos veículos. Este carro estava com os pneus carecas. Quando a gente consegue chegar aqui e visualizar que ele já está no nível, o pneu não está em condições de rodagem. A gente está num período de chuva, o que um pneu desse potencializa aí a ocorrência de sinistro de trânsito. A operação Ir e Vir Seguro começou hoje de manhã nas rodovias estaduais de Minas e conta com mais de 1.000 policiais.
Além das fiscalizações, eles vão montar blitz de lei seca com bafômetros e fazer abordagens para tentar combater o crime organizado. Nós estamos atentos também a essas questões criminais, justamente para garantir para a sociedade mineira uma qualidade a mais no seu dia a dia. Durante a operação, os policiais vão fazer fiscalizações nos pontos onde ocorrem mais acidentes. Um deles é este onde nós estamos, anel rodoviário, na altura do bairro São Francisco. Aqui a gente consegue perceber que tem um estreitamento de pista. De 3 faixas, os motoristas passam para apenas 2 ali no viaduto. E quando tem muito movimento, o trânsito aqui chega a parar. E é aí que mora o perigo. Muitos motociclistas que passam pelos corredores acabam se envolvendo em acidentes. O Eduardo vive de moto para cima e para baixo, trabalhando como motorista de aplicativo. E sabe o que é conviver com os riscos de acidentes. Felizmente, o pessoal não sinaliza para trocar de via, vai jogando. E a gente tem que andar sempre com o pé atrás. Da preocupação. Só no anel rodoviário, neste ano, foram registrados quase 3.600 acidentes, o que dá uma média de 300 ocorrências por mês. Foram 61 atropelamentos e 39 pessoas morreram. 19 eram motociclistas. Números que servem como alerta, principalmente para quem vai pegar a estrada agora, para as festas de fim de ano. Com mais movimento, aumentam também as imprudências no trânsito e os riscos de acidentes. O Wagner, que trabalha como motorista, reconhece a importância de ações de fiscalização para garantir a segurança de todo mundo. Acho que tem que andar em dia, né? A gente tem que andar sempre correto com a lei, né? Para a gente não evitar maiores problemas. A gente fala agora da polêmica do uso de armas de bola de gel em batalhas de brincadeira. Além de não serem consideradas brinquedos e trazerem riscos, principalmente ferimentos nos olhos, elas ainda viraram caso de segurança pública. A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu 3.500 armas desse modelo, que disparam bolas de gel, que estavam sendo comercializadas no Recife. Elas estavam sendo vendidas em 5 lojas de um dos centros comerciais mais movimentados da cidade. Olá, Priscila. Mais de 3.500 armas de plástico que utilizam como munição as bolas de gel foram apreendidas no comércio do centro do Recife numa operação aí feita pela Delegacia do Consumidor, junto com a Receita Federal e também com o Inmetro. Essas apreensões foram feitas porque esses produtos, eles não tinham origem fiscal comprovada, né? Os estabelecimentos não conseguiram comprovar a origem fiscal, não tinham nota fiscal e, além disso, algumas dessas armas de plástico também tinham uma certificação irregular do Inmetro. Então, os responsáveis pelos 5 estabelecimentos comerciais foram presos em flagrante. Eles depois pagaram fiança, estão respondendo em liberdade. Eles devem responder pelos crimes contra relações de consumo e também sonegação fiscal. Já há algum tempo a gente vem acompanhando um cenário um pouco preocupante aqui na região metropolitana do Recife, que é a utilização dessas armas de gel em batalhas, né? Muitas cidades da região metropolitana, muitas áreas periféricas têm feito essas batalhas e aí alguns moradores têm reclamado, né, da perturbação do sossego. Também tem alguns registros de atendimentos em hospitais especializados em oftalmologia, porque algumas pessoas estão sendo atingidas nos olhos por essas bolas de gel. Só na Fundação Altino Ventura foram mais de 80 atendimentos. Essa é uma fundação especializada, né, no tratamento dos olhos. Então, um cenário muito preocupante que tem mobilizado alguns representantes, por exemplo, na cidade de Paulista e também em Olinda, ambas da região metropolitana do Recife, foram feitas proibições, né, sobre a venda, comercialização dessas armas de gel. Aqui no Recife ainda não tem nenhuma proibição nesse sentido, mas existe uma previsão de que no ano que vem, depois do recesso do fim de ano, a Assembleia Legislativa de Pernambuco vai colocar essa discussão na mesa para tentar incluir as armas de gel entre as armas de brinquedo que já são proibidas numa lei estadual, né? Uma lei aqui de Pernambuco.
Natália Dielu, para o Brasil TV. Em Sergipe, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma recomendação para proibição de utilização e comercialização desses equipamentos no estado. As cenas parecem um confronto em zona urbana. Pessoas encapuzadas, de capacete, com armas na mão e muita correria. As imagens já causam um estranhamento e assustam moradores. Só que esse armamento utilizado é de plástico e os projéteis são de gel. Mesmo assim, essa guerra de brincadeira saiu do controle e fez com que a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe emitisse uma recomendação para a proibição de utilização e comercialização desses equipamentos no estado. E não é difícil encontrar essas armas à venda em Aracaju. A média de preço é de R$100 e os projéteis são vendidos separadamente. O gel é dessa forma. As balas são pequenas e até frágeis, se desmancham na mão, mas podem ocasionar problemas sérios. E o barulho que ela faz também chama a atenção. E o principal problema é que as armas viraram uma febre e acumulam transtornos para os profissionais da segurança pública. Nós já temos vários casos, né, no hospital de urgência, em outras unidades hospitalares, de crianças e adolescentes que deram entrada por conta de ferimentos. Temos notícias agora recentes, do último final de semana, de que essas munições de gel estão sendo congeladas, ou seja, com a capacidade muito maior de atingir a região dos olhos. E essas armas de gel também fascinam as crianças. Só que, segundo o ITPS, órgão delegado do Inmetro em Sergipe, elas não são consideradas brinquedos e não devem ser utilizadas por menores de 14 anos. Só que, além de todos os problemas relacionados à segurança pública, essa brincadeira também virou caso de saúde. Letícia Rocha é médica oftalmologista e trabalha no Hospital de Urgências de Sergipe. Na última quinta-feira, ela atendeu na unidade um jovem menor de idade que foi atingido no olho por uma arma de gel. Ele, ao brincar, vamos dizer assim, ao manusear essa arma de gel, né, de bolinhas de gel, ele acabou lesionando o olho e aí teve um traumatismo muito intenso, severo, com uma baixa visual bem importante, que aí essa baixa visual pode ter uma consequência para o resto da vida. A seguir, a busca por energia renovável para economizar na conta de luz. Os financiamentos de placas de energia solar têm aumentado no Maranhão. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta com uma notícia importante para você que recebe o sinal da TV pela parabólica. Quem tem a antena tradicional vai precisar trocar para uma digital para continuar recebendo o sinal regional da TV aberta. O trabalho no campo toma boa parte do tempo desse casal que mora em Morrinhos, no interior de Goiás. Nas horas de descanso, é em frente à televisão que a família se reúne. A fazenda fica a 14 quilômetros da cidade, onde o sinal da TV aberta não chega. Para acompanhar as notícias, seu Helder e dona Cleonice precisam da antena parabólica. Se não tiver parabólica, não tem sinal, né? Não pega. Toda a vida eu precisei da parabólica. Não pega porque tem muito pé de serra, né? E não pega não. Eu preciso do aparelho. Essa antena tem mais de 30 anos. Foi assim, quando começou a surgir as antenas, eu adquiri uma, comprei. Você, telespectador que perdeu o sinal local de jornalismo, esporte e entretenimento, precisa trocar sua antena com urgência. Essa troca é essencial para que você continue assistindo a programação regional com a qualidade Globo que você já conhece. Caso isso não ocorra, você pode ficar sem o sinal a qualquer momento. Isso ocorre porque o sinal está na mesma faixa de frequência utilizada pela tecnologia 5G, o que pode causar interferências no som e na imagem. O 5G, que é a evolução aí da telefonia celular, da rede de dados, ela acaba indo ali na mesma frequência da antena parabólica digital. E as duas na mesma frequência, uma acaba interferindo na outra. Então, quem não fizer a troca vai acabar ficando sem sinal. O telespectador vai ter, né, uma gama ali de opções de canal, vai continuar tendo a qualidade digital do sinal, o vídeo em HD, o áudio de alta definição e também vai poder voltar a ter a sua regionalização. Para efetuar a troca da antena, é preciso que você procure um antenista.
E a partir do dia 1º de janeiro de 2025, você que já tem a nova antena parabólica digital passa a receber no horário do Brasil TV o telejornal local com as notícias da sua região e as informações de todo o país no Jornal Nacional. Por isso a gente lembra, se você ainda não possui a nova antena, procure um antenista e faça a troca. A busca por economia na conta de luz tem feito com que muitos consumidores invistam em equipamentos de energias renováveis. O número de financiamentos de placas de energia solar tem aumentado no Maranhão. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, atualmente são mais de 280 empreendimentos que atuam no ramo em todo o país. O Maranhão vive uma espécie de revolução nos telhados. Nos últimos anos, a quantidade de placas solares vem transformando a vida e o bolso de muita gente. O Francisco Fornece decidiu também investir em energia solar, na casa e na empresa dele para aliviar os gastos. Um investimento que gerou 12% de economia no mês de outubro. Tivemos uma economia altíssima, que nós estávamos em bandeira vermelha 2 até o mês passado. Então, a economia gerada pela produção própria de energia, ela é muito alta. O crescimento da energia solar mostra o desenvolvimento sustentável e o crescimento do financiamento de energia limpa aqui no Maranhão. No terceiro trimestre de 2024, mais de 35 milhões já foram financiados em geração de energia solar de residências, segundo o Banco do Nordeste. No ano passado, o número chegou a pouco mais de 8 milhões, representando um aumento expressivo de 326% em relação a 2023. As famílias têm buscado reduzir o seu custo familiar, o seu orçamento, e isso passa também pelo financiamento de energia solar. Tendo em vista que, a partir do momento que ele financia, ele vai trocar a conta da concessionária pelo financiamento, que tem um prazo médio de 3 ou 4 anos, e após esse período, ele passa a ter a possibilidade de pagar apenas a tarifa da concessionária, livrando-se da conta do consumo. Em 2018, o Banco do Nordeste financiou mais de 632 milhões em projetos de energia limpa no Maranhão. O Daniel investiu mais de R$85 mil em uma mini-usina para distribuir energia solar para a casa dele, consultório e outros locais. Uma vantagem muito grande em relação, como a energia acaba aumentando todo ano, então quem tem a energia solar é um benefício muito grande, né? Então, se conseguir uma linha de crédito em relação a isso, então a gente consegue ter essa placa com valor muito abaixo, né? Então acaba que vale muito a pena ter energia solar. O comércio está na melhor época para as vendas. Essa é a última e melhor chance do ano para conquistar clientes e aumentar o faturamento. E os microempreendedores individuais, aqueles que têm pequenos negócios, estão otimistas. É nessa época do ano que a esperança renasce para os microempreendedores individuais. Aquela turma que batalha, muitas vezes sozinha, para manter os pequenos negócios. Faça eles levar, só se tiver duro mesmo, se não tiver... Conquisto, até levar. Uma pesquisa feita pelo Sebrae mostra que o consumidor paulista pretende desembolsar, em média, R$160 em presentes nesse Natal. É mais ou menos o que gastam os clientes do seu Edivaldo. Estão comprando 1 ou 2 peças no máximo. Quanto dá isso, mais ou menos? Dá 120, 130, por aí, 150. Mas nem sempre é assim. Ele vende roupas e diz que tem cliente que vem, dá só uma olhadinha e não leva muita coisa. Deu uma melhoradazinha, mas não tá muito bom, não. O que você comprou hoje? Comprei brinquedo para as crianças. É? Quanto você pretende gastar mais ou menos esse ano? O mínimo do mínimo. 57% dos microempreendedores acreditam que as vendas do Natal serão melhores que no ano passado. Mas 8,9% deles, no entanto, acreditam que vão vender menos. Estamos esperando que esse mês melhore, né? A gente fica o ano todo naquelas expectativas e vamos correr atrás. A maioria das pessoas ainda prefere fazer compras à moda antiga, gastando sola de sapato, e escolhe em centros comerciais como esse aqui, onde se encontra um pouco de tudo. Só que a participação das vendas online é muito expressiva no faturamento do comércio, inclusive na busca por informações sobre presentes. 45% dos entrevistados fazem essa busca de modo remoto, principalmente pelas redes sociais. Pessoalmente. É melhor, a gente tá vendo, né? Sentindo, pega.
O ranking feito pelo Sebrae mostra que os presentes favoritos são roupas e calçados. Em segundo lugar, aparecem cosméticos e perfumes. Na terceira posição, panetones, chocotones e cestas de Natal, seguidos de chocolates e brinquedos. O que você gosta de ganhar? Dinheiro. Oxi! O que você vai ganhar esse ano? Roupa. Roupa? É bom também, né? Uhum. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias você vê no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.